Meu cordial bom dia a todos que estão conosco no programa Reencontro nesta manhã. Aliás, é um programa nacional, de norte a sul, leste a oeste. Nós temos pessoas que estão ligadas conosco. Um abraço a todos vocês. E eu tenho o prazer de ter novamente uma pessoa muito ilustre nessa manhã para uma entrevista. Aliás, abrindo o programa de hoje. É um prazer realmente muito grande ter uma pessoa tão distinta aqui participando do nosso programa hoje. É o pastor Heraldo Sena Campos. Bom dia, pastor Heraldo. Bom dia, irmã Helga. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Nós já tivemos outras ocasiões quando conversamos sobre o seu ministério conosco, mas hoje ele vai falar sobre um evento muito interessante, mundial, que vai interessar todos os nossos queridos telespectadores. O pastor Heraldo é pastor da Igreja Batista do Catete há 37 anos. Ele foi o sucessor de seu sogro, pastor Eliezer, né? Eliezer. Pastor Eliezer. Ele tem uma família muito bonita, os filhos, a esposa, todos integrados no seu ministério. E ele é um pastor de coração. Realmente, ele é um pastor, conheço a igreja, posso dizer realmente, com toda certeza, aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Batista do Catete. Pois bem, pastor, então, o senhor vai conversar hoje, dar informações sobre o grande evento que houve na África do Sul. Qual foi esse evento? Muito bem, irmã Helga. Antes, deixe-me trazer as saudações da minha igreja, Igreja Batista do Catete, a irmã, a este programa, que é um programa pioneiro na televisão, entre os evangélicos, criado pelo seu esposo, e hoje dirigido pela irmã de uma maneira muito eficiente. Obrigada. Cada vez que venho aqui, fico muito emocionado. Obrigada. Eu quero dizer algumas coisas sobre o 21º Congresso da Aliança Batista Mundial, realizado nos dias 22 a 26 de julho, na África do Sul, na cidade de Durban. Esse é um congresso que se realiza de 5 em 5 anos. Procura-se atingir os continentes. Eu tenho o privilégio de ter participado de 5 congressos. O Congresso da Argentina, o Congresso da Austrália, o Congresso da Inglaterra, o Congresso do Havaí e este agora. Então, seguidos, para mim, né, pastor? seguidos. Os 5 seguidos. É uma coisa maravilhosa poder participar do Congresso da Aliança Batista Mundial. Eu faço uma comparação ao que viveu a igreja primitiva naqueles dias de Pentecostes, quando a Bíblia diz que o mundo antigo estava reunido e ali aconteceram muitos fenômenos. Uma alegria indescritível. É verdade. É verdade. Mas, pastor, esse Congresso da Aliança Batista Mundial representa o quê? Dos batistas do mundo inteiro, não é? Dos 7 continentes, quer dizer, são 7 uniões que formam aliança, não é? Exatamente. Bom, esse congresso, ele procura reunir os batistas de todo o mundo filiados à Aliança Batista Mundial. Exato. E dessa vez foi na África do Sul, tendo como tema Jesus é a porta, baseado no texto de João 10, de 1 a 10. E ele foi realizado na África e com representantes de muitas convenções, por exemplo, a Fraternidade Batista Africana, a Federação Batista da Ásia e Pacífico, Fraternidade Batista do Caribe, a Federação Batista Europeia, a Fraternidade Batista Norte-Americana, a União Batista Latino-Americana. E é importante a gente perceber e ver que são 40 milhões de pessoas filiadas a 177 mil igrejas. E são, irmã Helga, telespectadores, são 121 países alcançados pela Aliança Batista Mundial. Então, um trabalho em todo o mundo. Maravilha mesmo, né? Pastor, e o senhor ficou muito emocionado, né, conhecendo... O senhor já conhecia a África do Sul? Não. Pois é, conhecer um novo continente,
aquela cultura excepcional, emocionante, a gente sentir com aquele povo. O que o senhor, como é que foram os dias lá? Porque foi só congresso ou também teve oportunidade de conhecer um pouco da história, da vida na África? Sim. A África do Sul, ela é um pouco diferente de todo o continente africano, né? Ela teve uma influência muito forte da sua colonização, dos ingleses, dos holandeses, né? De muitos estrangeiros, e ela realmente tem algumas cidades belíssimas, sobretudo as que nós visitamos, de Joanesburgo, de Durban, a cidade do Cabo, cidade muito bonitas mesmo, muito bem organizada. A África do Sul passa por um processo de crescimento muito grande. A gente pode considerar do Sul antes do Apartheid e depois do Apartheid. Da África do Sul é Mandela. Mandela é venerado, realmente ele fez uma obra extraordinária, ele marcou, e com a sua luta ele conseguiu levar o povo a vencer aquele grande obstáculo. E tem um programa, além de conhecer a cidade, o programa do próprio Congresso, as preleções, por exemplo, nós tivemos várias preleções subordinadas a esse tema, que eu já disse no início. O pastor Peter Shin foi um dos preletores da Coreia do Sul, pastora Dimitrina Oprenova, da Bulgária, pastor Antoni Carol, de Bahamas, pastor Donald, de Camarões, pastor Roberto Silvado, do Brasil, e pastor Joel Gregório, dos Estados Unidos. Foram palestras que eram realizadas, e depois nós tínhamos os grupos de estudos, né? Cada região na sua língua, muito edificante, se aprendeu muito, além de uma convivência extraordinária, uma verdadeira fraternidade, verdadeira coinonia evangélica. E né? A música, com certeza, a música, foi... minha irmã, maravilhosa. Maravilhosa. A música, eu reputo que foi uma música eclética, para todos os gostos. Por exemplo, estando na África, nós não poderíamos deixar de entrar no ritmo da cultura africana, né? Sobretudo no que diz respeito à música. Então, nós tínhamos aquela música africana e os africanos profundamente coloridos, e o jeito de louvarem a Deus, gingando, a coreografia. Tivemos também música sacra, com belos conjuntos vocais e orquestras, uma orquestra de adolescentes japoneses, de violinos, etc. Agora, ninguém saía do culto depois sem dançar com os africanos. Praticamente passar por um corredor onde eles estavam dançando, e ali todo mundo tinha ganhado. Até eu dancei, que não sou afeito muito a isso. Apresentei um vídeo à minha igreja, aos irmãos, me perdoem, mas aqui eu tive que dançar, senão eu seria expulso dali. Sei. Pois é, pastor, então as informações muito interessantes e valeu a pena. Agora o novo presidente é um dos... O novo presidente é o pastor Paul Miniza, ele é da África do Sul. Certo. Ele é presidente da Convenção da África do Sul, e o novo Congresso da Aliança será no ano 2020 aqui no Brasil. Olha só que notícia. Está se prevendo o maior Congresso da África do Sul, o maior Congresso da Aliança Batista Mundial, depois daquele que foi realizado aqui 60 anos atrás, né? em 1970, 60. Quando pregou o pastor Billy Graham. Então, espera-se o maior congresso da história da Aliança Batista Mundial em 2020 aqui no Brasil. Maravilha, né? Então, pastor, muito obrigado pela sua presença, informações tão preciosas, que Deus continue abençoando o seu ministério, que o senhor participe, e claro, vai participar daqui a 5 anos, e aqui os brasileiros, então, vão honrar bastante com suas presenças, né? Muito obrigado, Deus o abençoe, mas o reencontro continua porque tem mais. Obrigada.
Que bom estarmos juntos neste sábado aqui no programa Reencontro com o nosso momento Mães Unidas em Oração. E hoje eu quero agradecer a Ana Paula Rodrigues Gomes, ali de Belém do Pará, pelo seu e-mail e também pela Escola Municipal Rui da Silveira Brito. Esta escola também está na Rede Mundial de Oração. E a Ana Paula e as mães ali de Belém do Pará, nós queremos agradecer a Deus por vocês, por participarem conosco. Olha, o Ministério não é um movimento. Então, quando as mães entram em contato, pedindo informações e nós enviamos, ela pode fazer a sua inscrição online no nosso site ou, em muitos casos, quando a mãe não tem, não sabe mexer, ela pode pedir ao filho, ao neto. Todos hoje sabem mexer num site e fazer a sua inscrição online. Quando a inscrição chega, nós enviamos as palavras de boas-vindas e informamos como o Ministério funciona. E às vezes a mãe fica preocupada, mas como eu vou formar um grupo? Deus vai te dar outra mãe. Não adianta você chamar várias mães, convidar ou colocar. Não é assim que funciona. Você vai orar a Deus, pedindo a Ele uma outra mãe, e Ele vai te dar. E você vai começar a orar entre 2 paredes, 4 paredes, onde vocês acharem melhor. E Deus vai orientar. E nós vamos enviar, você vai conhecer os 4 passos para a oração, de como você vai colocar seu filho na Rede Mundial de Oração. Olha, mãe, quando Deus toca no coração da mãe e ela entra em contato, é porque Deus tem uma obra a fazer na sua vida. Então, você pode pensar, eu não sei fazer. Como vou fazer? Deus vai te orientar e nós também. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida quando você se colocar no altar do Senhor. Mas eu estou falando daquela intimidade, de você sentir a presença do Senhor. Porque quando Ele fala conosco através da Bíblia, é muito gostoso. Mas Ele quer que nós falemos com Ele através da oração. Porque a oração transforma e nada, absolutamente nada, mãe, resiste ao poder da oração. Uma oração sincera, uma oração com fé, uma oração que crê no sobrenatural de Deus. E é isso que a Ana Paula tem feito e as mães do Brasil. E nós estamos aqui para convidá-la para participar conosco deste ministério que tem feito a diferença no coração, na vida, nos lares das mães do Brasil. Porque Mães Unidas em Oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Programa Reencontro, há quase 50 anos no ar. E hoje, para nossa alegria, mais uma vez nós estaremos conversando com o professor Manuel Messias Peixinho. No sábado passado, ele nos falou da sua trajetória, do seu nascimento, da sua família, e nos falou de como ele fez a sua escolha do curso de Direito e principalmente do magistério na área jurídica elegeu para a sua vida. E hoje ele vai nos falar um pouco, professor Messias Peixinho, um pouco sobre a sua vida, suas obras, o seu trabalho como professor e também aquilo que o senhor fez nesses últimos anos. Bem, então eu escolhi ser advogado também, até com uma influência evangélica, né? Como eu disse, o pastor Benilton Carlos Bezerra foi um espelho para mim. E ele dizia que ser advogado era um caminho para fazer justiça, né? Todos precisavam de um advogado e o nosso maior advogado era Jesus. Enquanto que havia o acusador, havia o advogado, defensor, que era o defensor, que era Jesus. E eu comecei então como professor da PUC, fiz o meu mestrado, como eu disse na entrevista passada, do sábado passado, fiz o doutorado, comecei a dar aula na graduação em Direito há 20 anos atrás, e aí a minha dissertação de mestrado foi sobre interpretação da Constituição. E por que interpretação? Porque eu também fui bastante influenciado por uma disciplina que eu dei no curso de Teologia, que era Hermenêutica e Exegese. Eu fiz a minha dissertação e depois, no final de 1990, no início de 1990, eu publiquei a minha dissertação
a teoria, a interpretação da Constituição e os direitos fundamentais pela Lumen Iuris. Esse livro chegou a 3 edições e este ano a obra foi reeditada, foi revista pela editora Atlas, também já na 4ª edição. Esse livro teve uma aceitação muito grande, foi inclusive citado pelo Supremo, esse livro, e adotado em diversos concursos públicos. Além disso, publiquei também a minha tese de doutorado, Os Fundamentos dos Direitos Fundamentais, um livro sobre a interpretação dos direitos fundamentais. Também está publicado pela editora Lumen Iuris, né, e vai ter uma outra edição por uma outra editora, eu não sei ainda. Publiquei um livro também sobre as comissões parlamentares de inquérito, com um colega, Ricardo Guanabara. Esse livro se esgotou. O prefácio foi do professor Barroso, então o professor Barroso foi o ministro, né? Hoje, ministro Barroso, um livro muito interessante sobre comissões parlamentares de inquérito. E atualmente eu estou finalizando 2 obras. A primeira sobre as parcerias público-privadas, na França e no Brasil, um estudo comparado, que será, essa obra será publicada aqui no Brasil e também lá na França, na biblioteca. E depois, ainda o ano que vem, um livro sobre processo administrativo, né? Então, assim, em resumo, foram essas obras, além de diversos artigos que estão publicados na internet sobre diversas matérias, sempre envolvendo direitos fundamentais, direito constitucional, direitos fundamentais e direito administrativo. O senhor é um professor, o senhor disse, vocacionado para o magistério. A lembrança que o senhor tem dos professores do seminário e dos professores da graduação, principalmente, que são realmente épocas que marcam mais a vida da gente, o que lhe traz de recordação? O senhor falou desse professor de hermenêutica e exegese que teria influenciado positivamente a sua vida. O senhor se lembra dele? Claro, né? Davi Mota, que foi meu professor de hebraico, e Landon Jones, meu professor de grego, né? E eu comecei a ter verdadeira paixão pela origem das palavras. E essas 2 disciplinas me abriram bastante a cabeça, né? Além disso, é claro, tive o privilégio de ter aulas com o professor Daci Duzilek, né? Hoje já falecido. História da Igreja, com o professor Israel Belo de Azevedo, hoje ilustre pastor da igreja de Itacuruçá. A minha geração foi uma geração que teve um enorme privilégio, né? Porque havia... Os nomes que o senhor citou realmente são quase luminares. Né? Luminares do direito. Na época, o seminário recebia professores americanos e é claro, esses professores eram preparados, né? E davam aulas de coração, compaixão e, acima de tudo, com extrema profundidade. Também tive aula com o professor Zambrotti, também um excelente luminar da igreja. Então, eu diria hoje, se o senhor me perguntasse qual o melhor curso que eu fiz, se foi a graduação em Direito, se foi o mestrado, o doutorado, eu diria, foi o curso de Teologia. O curso de Teologia e toda a aprendizagem que eu tive me deu um alicerce filosófico, histórico e espiritual, principalmente, para conduzir a minha vida. Doutor Peixinho, o senhor não imagina, mas essa sua última expressão aí me instigou a convidá-lo para um próximo bloco, nós falarmos sobre o ensino jurídico no Brasil, nas nossas faculdades, o exame de ordem, o sistema de escolha, né, de reeleição dos magistrados, né, dessa forma de acesso, concurso, tá certo? Podemos? Então, muito bem. Você que nos está assistindo, nós estamos conversando com o professor Manuel Messias Peixinho. Aliás, nós estamos acabando de conversar com ele hoje,
nesse nosso pequeno bloco Justiça e Educação, no programa Reencontro. E eu tenho em mãos aqui um livro que eu, por acaso, peguei, né? O professor nem sabia, né? Os Princípios da Constituição de 88, no qual ele foi um dos organizadores, juntamente com Isabela Franco Guerra e Firle Nascimento Filho. Né? O professor traz uma bagagem bastante interessante, bastante consistente, e é uma alegria muito grande para o programa Reencontro recebê-lo, e nós vamos voltar a falar com ele no próximo sábado, e nós o convidamos desde já a sintonizar a sua TV e estar conosco. Muito obrigado, que Deus o abençoe, e fique também agora com os demais blocos do programa Reencontro. Deus o abençoe. Telespectadores, amigos, senhoras, meus senhores, é um privilégio para nós do Reencontro estarmos em sua casa a cada sábado, que é para nós uma honra. Nós agradecemos a preferência, as suas orações e simpatia para com esse programa que vai caminhando para 50 anos de existência. Nossa participação aqui tem dado oportunidade para que nós discorramos sobre os 66 livros da Bíblia evangélica, e é uma empreitada na qual estamos empenhados há quase 2 anos. Estamos, no presente momento, trabalhando o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, que fala da vinda de Jesus, da presença dele aqui no mundo, do seu trabalho durante aqueles 33 anos que viveu, particularmente os 3 anos e meio finais de sua vida. E já vimos o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. Hoje vamos tratar do livro de Atos dos Apóstolos, que é o 44º livro da Bíblia dentro desses 66 livros. O livro de Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo, ou Atos do Senhor Jesus Redivivo, ele é um livro que conta a história dos primeiros 30, 40 anos da igreja do Senhor Jesus Cristo, depois da partida dele para os céus. O livro de Atos é o único livro da Bíblia que não está terminado ainda, porque ele vai até a morte do apóstolo Paulo em Roma, que foi sacrificado pelo crime de pregar as boas novas do Evangelho, de curar pessoas, de abençoar gentes. Esse livro conta, portanto, a história dos primeiros anos da igreja cristã, mas ele continua durante esses quase 2000 anos, contando inclusive a história dos nossos dias, a sua história e a minha história, quer sejamos evangélicos ou não, seguidores de Jesus ou não, mas conta a história do mundo e como Jesus está atuando, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele voltou aos céus, de onde ele virá outra vez para buscar aqueles que são dele, que preferem a sua liderança, o seu cuidado, a sua salvação, a sua cura, o seu ensino. Portanto, o livro de Atos está sendo escrito ainda por nós que estamos vivendo hoje, particularmente por você e eu que somos cristãos, somos evangélicos, frequentamos uma igreja cristã em qualquer parte da face da terra. Somos praticamente 2 bilhões de pessoas cristãs dentro desses 7 bilhões e 400 milhões de pessoas que vivemos no planeta Terra hoje. Então, falando sobre esse livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro do testemunho. 28 capítulos, 1007 versículos, 2 horas e meia para ler, quem faça uma leitura corrida. É escrito por Lucas, o médico amado, um cientista, lá por volta do ano 63 de nossa era, portanto já 30 anos depois da igreja ter iniciado a sua trajetória. Foi escrito para os gregos, especialmente para uma pessoa chamada Teófilo, que pode ser apenas uma maneira de Lucas se dirigir a todos aqueles que amam a Deus. Ele cobre o período que vai desde a morte de Cristo até a prisão e morte do apóstolo São Paulo, um período de 34 anos. O tema central desse livro é a atividade apostólica da igreja primitiva. O verso-chave que todos conhecemos, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra, é o versículo que é a chave para a compreensão desse belíssimo livro.
A palavra-chave é testemunho, que ocorre muitas vezes no livro de Atos. Os principais personagens são o apóstolo Pedro, que cobre a primeira parte do livro de Atos, e logo depois o apóstolo Paulo, com que a maior parte do livro se preocupa. As principais pessoas que aparecem aqui é Félix, Festus e Agripas, que são reis com os quais o apóstolo Paulo se confronta para dar testemunho do evangelho, até mesmo dentro dos palácios daquele tempo. Jesus Cristo é retratado aqui como o Redentor redivivo, aquele que ressuscitou dos mortos. Ele é retratado no livro também como aquele que batiza com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. E você e eu, cristãos, testemunhas, discípulos de Jesus, somos vistos como anunciadores da Boa Nova, como testemunhas. A gente encerra esse programa de hoje encorajando você, meu irmão, minha irmã, a que nós sejamos ativos no proclamar o Evangelho, porque Jesus Cristo, um pouco antes de subir aos céus, disse para você e para mim, através dos discípulos daquele tempo, que nós fôssemos a todas as nações da terra, pregássemos o Evangelho a cada criatura, batizando os que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a todos a guardarem todas as coisas que Ele nos tem mandado. Tarefa ciclópica, não? Dificílima, que nós não realizaríamos se dependêssemos só do nosso poder. Mas graças a Deus que o Espírito Santo mora em você e em mim, e Ele é que nos guia aonde devemos ir e nos dá poder para testemunhar a grandes e pequenos. Portanto, sejamos ativos, pregando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, porque para isso é que estamos na face da terra. Tenha um bom dia e até a próxima oportunidade.